Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje estamos recebendo o professor Aloísio Zimmer Júnior, procurador-geral do município de Canoas e também professor de Direito Administrativo. Daqui a um pouquinho, inclusive, nós vamos falar da literatura, as indicações de livros, as indicações de leitura que o professor Aloísio pode nos orientar nesta leitura. E aí tem dois temas que eu gostaria de abordar. O primeiro, que eu fiquei devendo lá, já no primeiro bloco, quando eu disse que nós iríamos comentar as parcerias público-privadas, que também tema, inclusive, de uma aula inteira, de um capítulo inteiro aqui, de uma aula inteira no Saber Direito. Como é que o senhor vê? Qual a opinião do senhor hoje sobre a legislação público-privada? Ela é ideal? Não é? Falta muita coisa? Não falta? Está tudo bem? É isso mesmo? Perfeito. Bom, a lei das PPPs, a 11.079 de 2004, ela tenta propor um marco regulatório viabilizando, dando garantias ao privado e também ao poder público de que essa relação, que envolve investimentos elevados, vai evoluir com uma certa estabilidade. Agora, claro que o tema PPPs, se levado à frente, ele trata obrigatoriamente de temas polêmicos. Privatização de presídio. A lei das PPPs é clara em afirmar, no artigo 4º, inciso 3º, que eu não posso delegar para pessoas jurídicas de direito privado, uma empresa, o exercício do poder de polícia. O que é poder de polícia dentro de um presídio? Olhando de fora, eu tenho a impressão de que é quase tudo. Claro, cozinhar, limpar o banheiro, o chamado serviço de hotelaria dentro do presídio e a construção do próprio presídio, isso eu posso entregar a um privado, com seus trabalhadores em regime de CLT, escolhidos por ele, vão fazer esse trabalho. Agora, as ordens em relação ao preso, separá-los quando ocorre uma briga, observar a sua conduta para definir a execução da pena. Será que é correto que isso seja pelas mãos de um privado e não pelas mãos de um servidor estatutário concursado com direito à estabilidade? Será que a corrupção no sistema será menor porque o trabalhador é estatutário ou seletista? No caso do seletista, como é que se dá o controle da entrada desse seletista como um trabalhador nessa empresa que administra um presídio? O agente penitenciário, normalmente, quer dizer, em tese, tem que ser concursado, estatutário. Então, a modelagem que vai ser aplicada para transferir a privados a atividade de presídios, a lei está lá para ser aplicada. Agora, o que significa o que a lei diz? Não posso delegar ao privado o exercício do poder de polícia. Então, esse é um dilema que tem que ser resolvido. Aqui no âmbito do direito penal, garantistas, aqueles que defendem o direito penal do inimigo, eles estão se defrontando também, o que tensiona a relação. Uma verdade, o poder público não tem dinheiro para construir o presídio no modelo tradicional, 8666 de 93 e concurso público para contratar todos os trabalhadores. Assim eu vejo. Mas a PPP, ela tem que possivelmente trabalhar com um sistema híbrido. Estatutários e seletistas, o poder público e o privado fazendo um controle diário da situação do preso dentro do presídio. Então, a lei está lá. A questão é interpretá-la e até que ponto os privados vão considerar essa atividade, na relação de risco que tem, lucrativa, para aceitar desenvolver esse produto, vamos terrivelmente chamar assim, presídio. Saneamento básico é um outro tema importante, que está incendiando agora. As companhias estaduais, em todo o país, têm contratos de concessão que estão numa situação fragilizada. Empresas privadas têm interesse de ter em cada município o contrato de concessão. E os municípios, naturalmente, vão começar a licitar essa relação. Bom, mas a companhia estadual quer participar do processo licitatório. De outro lado, isso pode determinar uma dificuldade para, nessa licitação, a empresa privada vencer. Porque o poder público, ele tende a jogar
nessas licitações com tarifas de valor menor. As companhias estaduais trabalham com subsídio cruzado. Então, tem municípios com eficiência econômica, outros não têm. A companhia estadual tem que administrar aí, ricos e pobres. A licitação que privatiza o saneamento básico, naturalmente vai caminhar na direção, no primeiro momento, de privatizar apenas em relação aos municípios que têm eficiência econômica. E as companhias estaduais vão ficar com os outros municípios. Porque uma coisa é eu montar uma estrutura, levar um cano até um prédio de 10 andares. Outra é carregar esse cano até uma casa que tem um tiozinho que mora lá e toma banho de vez em quando. Eu montei a estrutura, mas uma tem eficiência econômica e a outra não tem. Mas o público não tem o recurso necessário para desenvolver essa política. Talvez, e essa é a minha visão, as companhias estaduais e as empresas privadas vão ter que encontrar um ponto de acordo, gerar novas pessoas jurídicas relacionadas também ao município, companhia estadual e o recurso privado, a empresa privada, criando uma pessoa jurídica para fazer a gestão do saneamento, que não é só água, que até é uma experiência lucrativa, mas é o esgoto também. Sem o recurso privado, o saneamento não vai se desenvolver no país, nos padrões que todos entendem necessários. Mas, se for só o público ou só o privado, eu tenho rompimentos perigosos aqui. Então, a lei está aí, parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Mas a questão é, até que ponto cada um pensa a parceria numa perspectiva de ganho e não de acordo. Tá? Se nós não evoluirmos nesse aspecto, vamos seguir no confronto. Tanto que a lei existe, né? 11.079 de 2004, a lei é de 2004. Já passou um tempo aí e, a rigor, tecnicamente falando, PPPs no Brasil, raríssimos casos. É uma lei que não aconteceu, muito embora a expressão seja dita com muita frequência. Bom, a outra questão que eu lhe faço é justamente sobre o direito administrativo, ou seja, uma disciplina na qual o senhor ministra suas aulas, inclusive tema aqui na TV Justiça ao longo desta semana. E aí é uma disciplina que ela está presente não apenas em concursos para a área do direito, mas até em outras áreas. E aí qual conselho que o senhor dá, então, ao estudante? Perfeito. Olha, para os estudantes... Antes até de entrarmos no outro conselho, que são as indicações de livros. A caminhada do estudante, não importa se o concurso é de 2º grau, 3º grau, se exige formação jurídica completa ou não. O aluno tem que fazer o esforço de leitura da legislação, da Constituição Federal, das leis administrativas. Os professores vão indicar os artigos mais importantes, dar voltas e voltas repetindo a leitura dos artigos mais importantes. Se eu consolido essa base de leitura de lei, depois eu faço a caminhada dos livros e, último passo, a leitura da jurisprudência. Olha uma coisa interessante. Às vezes, dando aula de 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, dando aulas para turmas de 2º grau, concurso para técnico do TRF, técnico do TRE, técnico do TRT. Daqui a pouco um aluno no meio da aula põe o dedo em cima de um artigo e diz, mas professor Aloysio, me explica esse artigo aqui. Olha, e às vezes é um artigo que eu, mesmo tendo livro escrito sobre a 8.112, nem é um artigo que tenha tantas coisas para dizer. É um artigo que está na lei, não tem tanta vida, não tem uma complexidade teórica, às vezes está só ali, descansando. Mas no 2º grau, a qualquer momento, qualquer um pode botar o dedo num artigo e querer que eu explique. Porque eles têm a dimensão de que o estudo que devem fazer é a leitura daquela lei. Em outro momento, eu estou dando aula para uma turma que se prepara para o concurso de Procurador da República, ou a última etapa do Advogado da União, ou de Juiz Federal. E aí, esses alunos me permitem muitas vezes dar tranquilamente uma aula referindo os artigos da lei, e eles não conhecem a lei. Concentram-se nos estudos em tese mais elevados, viram informaníacos, estão sempre lá lendo os informativos, mas eu vou perguntar uma distinção básica entre convite e tomada de preços, entre encampação e caducidade. Não sei.
O último suspiro do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 407.099. Mas, olha, eu vou te perguntar algo mais simples, que no final das contas é o que verdadeiramente perguntam, salvo a peculiaridade de um ou outro concurso que enfatiza mais, mas sempre é minoritário. 100 questões, olha, 60%, 70% está na lei. Então, fazer a leitura... Só que as pessoas, algumas se formam em direito e não gostam de ler as leis. Olha, isso é estranho. É quase inconfessável. Não, mas eu sou assim e penso assim. Nem diz. Trabalhe isso aí, supere essa ideia, porque a tua luta, a luta da tua vida, né, o teu feijão, tu vai buscar, primeiro, conhecendo as leis. Depois tu vai fazer a caminhada dos livros e a jurisprudência. Eu não posso começar pela jurisprudência e ficar resolvendo questões de concurso se eu nunca li... eu estudei muito para esse concurso. Quantas vezes leste a Constituição? Nenhuma. Então não estudou o suficiente, ou estudou errado. Então, começa pelo mais simples. Essa é a boa dica. Bom, já que estamos falando em livros, vamos falar de literatura jurídica. Nós temos aqui do Eduardo Galeno, As Veias Abertas da América Latina. Essa é uma indicação? Perfeito. Eu estou aqui, né, na verdade, trabalhando a parte jurídica, fria, os artigos da lei, mas para entender o Brasil, para entender a América Latina, pensar as PPPs com relação à necessidade da nossa população, né, do povo pobre do Brasil e da América Latina, talvez a caminhada acadêmica e o aprofundamento desse assunto comece pela leitura do livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. É um livro da década de 70, mas continua contando a verdade do que nós estamos vivendo hoje no Brasil e nos países próximos. Então, isso dá uma dimensão ideológica e de sentimento para a compreensão do direito administrativo, do direito constitucional e do tema serviços públicos no Brasil e no mundo. Qual outra indicação aqui que o senhor tem? Quer escolher alguma? Eu poderia, talvez, mostrar o meu livro. Eu tenho um curso de Direito Administrativo, que está agora na 3ª edição, caminhando agora na virada do ano para a 4ª edição, trabalhando, inclusive, o tema Serviços Públicos num dos capítulos, né? Um livro vermelho, como Vermelho o Professor Colorado, lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho até uma versão resumida, que é azul, que a minha esposa é gremista. Mas é porque é uma versão resumida, é um livro menor, aí eu aceitei que fosse azul para homenageá-la. Mas o livro principal, né, o meu livro mais importante, é esse curso de Direito Administrativo, que foi lançado pela editora Método, né, do Grupo GEM. Eu tenho também a Constituição do Rio Grande do Sul, que eu comentei junto com o professor Bruno Mirage, os comentários da Constituição do Rio Grande do Sul, pela editora Forense, que é do mesmo grupo. Mas todos os manuais desses autores mais modernos são obras respeitáveis e, com certeza, vão ajudar os alunos a compreender melhor o direito administrativo. Tá. Isso aqui, por exemplo, para estudante para concurso ideal? É um livro focado nos concursos públicos. Tá? Ele tem um trabalho muito grande em cima dos acórdons, que é a linguagem que os alunos dos concursos públicos entendem. E eu tenho aí, né, um tempo de magistério focado nesse tipo de preparação, agora também professor do IOB, que está preparando os alunos para concursos públicos, num outro formato de aulas pela internet, e essa é a minha vocação número 1. Tá? A minha casa é uma casa de professores e a minha vida foi construída no giz e no apagador. Tá? Então é um livro de um professor, acima de tudo. Dentro daquela perspectiva de acórdons, jurisprudência, sempre atualização. Sim, é um livro que tem cerca de 800, 900 páginas e tem mais de 1000 acórdons dentro dele, porque, como tinha dito antes, né, é a caminhada que o direito brasileiro está realmente dando hoje. Rapidamente, professor, as outras duas indicações? Eu tenho também um livro sobre o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 90, porque a aula de 8.112, que é fundamental para todos os concursos, foi no início uma especialidade, até eu gosto muito de dar essa aula, e a pedido dos alunos acabei produzindo um livro que está aí está no mercado.
E um livro de alguém, uma indicação bastante honesta da minha parte, porque é o livro de alguém que não conheço, mas ele é o professor Maurício Portugal, Comentários à Lei das PPPs, que estudando o tema, parceria público-privada, eu vi que realmente, né, Maurício Portugal e Lucas Navarro, eu vi que é um livro que tem um olhar crítico e técnico com relação à lei e muito importante para aqueles que querem viver a experiência prática das PPPs no Estado e no município. Bem, e lembro que você pode participar do programa Saber Direito Debate enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e também pode assistir ao programa no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.